a abrir mais uma vez a sua Bíblia, do livro de Eclesiastes, hoje o capítulo 3, a partir do verso 9. A palavra do Senhor diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Até aqui, vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, nós estamos reunidos em Teu nome, ó Pai, e carecemos da Tua voz, da Tua palavra. O Senhor já revelou a Tua vontade, os Teus decretos a nós, e nós temos essa palavra do Senhor viva, eficaz em nossas mãos, diante dos nossos olhos nessa noite. Eu peço que o Senhor haja com graça para conosco, para que nós então entendamos a Tua palavra, que o Senhor fale verdadeiramente conosco. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, em 2005, um escritor foi convidado a ser palestrante de uma formatura no Kenyon College, lá em Ohio, nos Estados Unidos. E esse homem, esse palestrante, esse escritor, era chamado David Foster Wallace. Ele é um escritor, romancista muito famoso, mas ele é também um ateu muito famoso. Aquele discurso que ele fez no Kenyon College marcou milhares de pessoas. Muitos dizem ser o melhor discurso já feito numa formatura ou em qualquer outra circunstância. O discurso que ele fez ali levava o nome Isto é Água. Isto é água. E ele iniciou aquela palestra com uma ilustração que eu quero contar aqui para vocês. Ela é bem simples e curta, não é minha, é dele, e diz assim: 2 peixinhos estão nadando juntos e cruzam com um peixe mais velho, nadando no sentido contrário. Ele os cumprimenta e diz: bom dia, meninos, como está a água? Os 2 peixinhos nadam mais um pouco, até que um deles olha para o outro e pergunta: água? O que é isso? Essa ilustração feita por David nos leva a pensar em algo muito importante, que ele quis conduzir os alunos formandos naquela noite a pensarem. O tema central da palestra de David era exatamente: aprendam a pensar. E ele iniciou com essa ilustração mostrando que as coisas mais óbvias da nossa vida são as coisas mais difíceis de se entender, de se explicar, de compreender perfeitamente. E eu trouxe à memória esse discurso porque Salomão está querendo nos chamar a algo muito parecido nesse trecho do capítulo 3 que nós vemos hoje.
O que Salomão nos chama a refletir aqui é algo muito parecido com aquilo que aqueles dois peixinhos vivenciam. Veja que todos nós estamos inseridos, todos os seres humanos estão inseridos, vivemos completamente submersos, e muitas vezes nós nem sabemos submersos em quê, envolvidos em quê, sobre do que se trata a nossa vida. Mas nós estamos lá, a gente vive assim. E Salomão então tem nos conduzido ao longo do livro de Eclesiastes perguntando: onde nós estamos? Qual o sentido disso tudo? Veja, nesse trecho, Salomão quer nos provar algo em sua experiência que é muito óbvio para todos nós. Mas assim como as coisas óbvias, é muito difícil de entendermos ou até de percebermos isso. Ele quer nos provar que todos nós somos adoradores. Sabe, a palestra do David também fala isso. Salomão aqui também fala disso. Lá um ateu dizendo: todo homem adora. Aqui um homem crente dizendo para outros crentes: todo homem adora. Sejam crentes ou descrentes, todos adoram algo. A adoração, irmãos, faz parte essencial, fundamental da nossa existência. É isso que Salomão está nos chamando a pensar. Nós temos necessidade de adorar. Nós temos também prazer em adorar. E nós fazemos isso até mesmo quando nem sabemos que estamos fazendo. Assim como aqueles peixinhos que não sabem o que é água. Mas se você tira ele da água, ele simplesmente não vive mais. Você adora coisas que você nem sabe que adora. Aqueles que não acompanharam toda a exposição, a sequência de Eclesiastes desde o capítulo 1, eu quero te inserir aqui nesse contexto. Salomão é quem escreve esse livro e ele se auto-intitula de o pregador, aquele que fala para um grupo de pessoas, e ele tem feito com a sua própria vida um experimento prático, buscando o sentido da vida. É disso que trata o livro de Eclesiastes. Um homem que tinha plena e total capacidade, todos os recursos para experimentar todas as coisas da vida, para encontrar em alguma coisa o sentido da nossa vida. Para que a gente existe? E Salomão então tem feito isso de forma muito prática, e ele resolveu buscar de forma muito experimental sentido em todas as coisas possíveis que ele conseguiu imaginar. No dinheiro, ele tinha todo o dinheiro. Na comida, ele tinha acesso às melhores, maiores e em quantidades incalculáveis de comida. Na bebida, mulheres, construções, empreendimentos, no próprio trabalho. Mas ele não encontrava sentido, e ele vem repetindo isso, dizendo: tudo isso é cansativo, é enfadonho, não há sentido nas coisas que nós fazemos. E ele então sempre volta ao mesmo pensamento: que proveito tem o homem na sua vida? No dinheiro, no trabalho, no casamento, nos empreendimentos? Qual é o sentido? E aqui ele começa do mesmo jeito: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Veja que ele falou isso no capítulo 1, ele falou isso no capítulo 2, e ele fala aqui no capítulo 3, nos mostrando exatamente isso. Ele está repetindo, como numa poesia, firmando na nossa cabeça qual o sentido das coisas. E aqui entenda, não trabalho somente o ato de sair de casa para trazer provimento para a sua casa, mas tudo aquilo com que você se envolve, tudo aquilo que você se envolve em trabalhar na sua vida, construir na sua vida. Ele diz: qual o proveito? O que leva ele à reflexão é exatamente: a vida vai acabar, a gente vai morrer, qual o proveito? Eu construo, me dedico, estudo, trabalho, mas eu vou morrer. E qual o sentido disso tudo? E veja que eu tenho usado sempre a expressão debaixo do sol, porque é uma expressão que o texto usa, para que nós todos entendamos que Salomão faz essa reflexão, levando-nos a pensar numa perspectiva meramente, puramente humana.
Ele está pensando naquilo que os seus olhos veem, naquilo que você pode constatar. E ele está dizendo, olha, na perspectiva humana, realmente não tem sentido nenhum. Isso é debaixo do sol. Uma perspectiva completamente humanista e limitada, humana das coisas. Do prazer que você pode experimentar em busca de sentido. E ele diz, não tem proveito. Exatamente por isso, no verso 10, ele diz que Deus impôs essa condição a nós. E isso nos aflige. Veja, o que ele está dizendo é, Deus nos amaldiçoou nessa condição. A gente não encontra sentido nas coisas dessa vida. E isso é uma aflição que Deus colocou, ou nos colocou nela. Deus nos aflige com isso. Não tem propósito, não tem proveito. Ele falou isso no capítulo 1, capítulo 2. Ele está nos conduzindo aqui, poeticamente, a perceber que, de fato, irmãos, e não tem do que se discutir, na perspectiva humana, nós não vamos encontrar sentido em nada do que fazemos. Nós sempre vamos ter dentro de nós uma busca por algo mais. Nós precisamos de algo mais. De fato, olhar o mundo sem saber quem nos criou, como nós fomos formados. Será que nós somos os únicos seres inteligentes dentre todas as galáxias? Nós não sabemos, não faz sentido. Nós queremos mais informação, nós queremos mais conhecimento, nós queremos entender. Porque tem algo dentro de nós que nos impulsiona a buscar essas respostas. A gente quer sentido para a nossa vida, porque viver uma vida sem sentido não é viver no sentido mais amplo, é sobreviver. E esse é o nosso assunto central de hoje. O que é esse algo mais que a gente tanto sente, mas a gente nem sabe o que é, como procurar? E muitas vezes a gente então simplesmente vive. Eu não vou mais pensar nessas coisas, eu vou apenas viver. Como então conhecer isso, possuir isso, o sentido da vida? Veja como ele nos conduz no verso 11 dizendo, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E aqui eu dou uma pausa. Você que estava aqui domingo passado, viu o texto a partir do capítulo 3, aí, do verso 1 até o verso 8, onde ele fala do tempo. E ele dizendo, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, há tempo para acontecer todas as coisas dentro do propósito. Elas acontecem no momento exato. E agora, quando ele está concluindo essa ideia aqui do verso 9 ao 15, ele diz, tudo fez Deus formoso, belo, bonito, dentro do propósito do tempo. Veja como ele está nos conduzindo. É muito belo observarmos que há tempo para tudo e que nada que acontece foge do propósito de Deus dentro do tempo que a gente vive. Ele está nos dizendo que é muito bonito observar como Deus conduz todas as coisas. E aqui, se você ainda não pensou nisso, eu propositalmente estou te mostrando que Salomão está começando a nos mostrar uma perspectiva além da perspectiva puramente humana. Sabe, quando ele fala que tudo é formoso, a gente precisa pensar aqui um pouco sobre beleza. Nós vivemos num contexto hoje em que beleza, o que é bonito e o que é feio, dizem, por causa do relativismo, que beleza é meramente uma questão de opinião. O que é bonito para você pode ser feio para mim. Essa é uma daquelas verdades mancas. O que é belo, de fato, é belo porque possui equilíbrio, harmonia, proporcionalidade. Existe toda uma ideia por trás de um julgamento sobre algo ser feio ou ser bonito. Não é meramente opinião. Mas, talvez daqui 20 anos isso já não vai ser mais considerado. Algo belo, algo formoso, é fruto de algo feito com esmero, com riqueza de detalhes. Algo bonito, ele necessariamente é algo bom.
Quando você retrata algo que não é bom, aquilo muitas vezes é desagradável, é inapropriado. O que é formoso tem propósito, tem significado, tem finalidade, tem aplicabilidade harmoniosa. E o texto diz: tudo fez Deus belo, bonito, formoso, no seu devido tempo. É nesse sentido que nós podemos dizer que a cronologia de Deus, ela é realmente formosa. Tudo tem seu tempo determinado. Não importa quando Deus faça algo, Ele sempre faz a coisa certa, na hora certa. E a gente diz isso em ditado popular, né? Tudo no tempo de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Salomão está nos mostrando que há tempo em todo propósito, e isso é formoso quando você entende. Há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de rasgar, há tempo de coser. E tudo isso mostra uma cronologia bela. Essa forma de Deus agir em seus propósitos no tempo certo de cada coisa é bela, é formosa quando você aprende sobre isso. Mas muitas vezes a gente está lá como peixinhos e a gente nem sabe que Deus tem um propósito para cada coisa acontecer na hora que ela acontece. E a gente fica, foi obra do acaso, sorte. Então você, como crente que está aqui hoje, eu quero te perguntar, você acredita de fato, de forma experimental, na pontualidade de Deus na sua vida, não só para o mundo em geral? Veja que nós pensamos semana passada sobre as estações e as coisas que acontecem de maneira geral. Tudo acontece no seu tempo certo, e a gente até confia que tem as estações chuvosas, o verão e as demais estações, e o tempo de colher, o tempo de plantar, e assim vai. Mas e na sua vida, na sua agenda, nas coisas que acontecem especificamente na sua vida? Nas estações da sua vida, você acredita na pontualidade de Deus? Ele age realmente na plenitude do tempo? Quando você quer algo, quando você pede algo, quando você precisa de algo, quando você necessita de algo, Ele age pontualmente no momento perfeito na sua vida. Você realmente acredita nisso? Muitas pessoas criticam Deus por acharem que Ele age tarde demais. Mas muitas dessas pessoas, com o passar do tempo e com a maturidade, começam a olhar para trás em retrospectiva e descobrem que foi o melhor a acontecer naquele momento. Na hora que acontece, do jeito que acontece, a gente não entende muito bem, mas lá na frente a gente olha, foi bom que aconteceu aqui. Foi bom que aconteceu naquele tempo. Quando uma porta que nós queríamos abrir permaneceu fechada, e a gente fica chateado, a gente tem que seguir uma direção diferente, mas de repente aquela direção diferente se torna a melhor direção. E a gente diz, foi ruim, mas no final foi bom. Há um relato de algumas pessoas que ficaram extremamente chateadas porque perderam voos, transportes, tiveram uma série de impedimentos que não permitiram que elas estivessem presentes nas suas reuniões devidamente agendadas, dia 11 de setembro, naquele prédio que ruiu. E aquelas pessoas ficaram realmente muito indignadas, mas quando ligaram as televisões e viram que não tinha mais ninguém vivo ali dentro, elas imediatamente entenderam. Foi o melhor eu ter perdido aquele voo. Foi muito melhor eu não ter conseguido chegar. Aquele atraso foi muito bom naquele dia, porque preservou a minha vida. Às vezes estar no lugar certo, no tempo de Deus, em vez de estar no lugar errado no nosso tempo, pode salvar a sua vida. Tudo é uma questão de beleza, formosura da cronologia de Deus, e você saber disso e viver em paz,
sabendo que Ele está controlando todas as coisas. Em vez de insistir que tudo aconteça de acordo com a sua própria agenda. Nós precisamos aprender a confiar na agenda de Deus. E o texto tem nos levado a pensar sobre isso. Não há só um tempo para tudo. Mas entenda, Deus sempre faz tudo na hora certa, exata. Então entenda, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Eu já mencionei isso aqui outra vez, mas quero lembrar a vocês, e não para que tenha uma aplicação na vida de vocês. Mas se tem uma coisa que é extremamente deleitosa na minha vida hoje, é meu casamento. Nós faremos esse ano, se eu não estiver enganado, 20 anos de casado. Mas lá no início, quando a Isa tinha 2 anos e pouco de casado, nós nos divorciamos, no papel, no juiz. Isso não quero que sirva de incentivo, porque essa é definitivamente a pior decisão que qualquer casal pode tomar. Não tem solução que envolva divórcio num casamento. Aquilo doeu tanto e levou com que nós dois sofrêssemos tanto que a dor emocional se tornou em dor física, e eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha experimentado isso. Foi a pior, definitivamente, a pior experiência da minha vida. Mas Deus, em sua graça e misericórdia, nos resgatou, nos fez renovar, como a última frase do verso 15 diz, e nós então fomos reunificados, reunidos, no devido tempo. Depois de muito sofrer e tentar encontrar sentido, longe do casamento que Deus havia definido e que nós havíamos jurado e nos comprometido usando o nome de Deus. Então hoje, ainda que eu insista que você jamais deve tentar por essa via, eu olho para trás e entendo, Deus foi bondoso conosco. Deus agiu de maneira formosa, bela, nos resgatando, porque de fato nós vivíamos de forma completamente humana e humanista, numa perspectiva rasa. Deus não fazia parte dessa equação, ainda que fôssemos religiosos. Não havia sentido, e eu quero enfatizar, nós não nos separamos por traição ou qualquer outro problema, nós nos separamos porque nós sentamos e olhamos e concluímos, não tem sentido a gente ficar junto. A nossa vida não faz sentido juntos. Mas não fazia sentido porque a gente não tinha Deus. E então, quando nós fomos esmigalhados, destruídos, no tempo de Deus, nós descobrimos pela experiência, assim como Salomão tem retratado que ele descobriu, que sem Deus nada faz sentido. Então nós não voltamos a sermos casados porque o casamento traria sentido, mas nós buscamos sentido em Deus, e então encontramos sentido nas outras coisas, inclusive no casamento. Então por que nós estamos separados? Vamos voltar, na perspectiva de Deus. Vamos fazer um discipulado antes de voltarmos imediatamente. Então Deus agora começa a ser prioridade, e então tudo faz sentido. Ele agiu no devido tempo, ainda que tenha sido o momento mais amargo de nossas vidas. E a gente concorda sobre isso. Nós ficamos aflitos, irmãos, porque nós não sabemos o que Deus está fazendo. E isso aqui nos traz aflição, angústia e ansiedade. Nós só podemos acalmar o nosso coração quando nós conhecemos que há algo mais acima desse tempo, acima desses propósitos. E veja, o texto continua nos levando a mostrar que Deus, o Eterno,
que age no devido tempo, de maneira formosa e bonita, ele implantou a eternidade dentro de nós. Veja como ele fala aí no verso 11: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ele fala de tempo e diz: tudo que Deus faz no devido tempo é muito belo. Mas veja, Deus faz as coisas nesse tempo da nossa vida de forma bela, numa cronologia bela de se observar e formosa, mas além disso, Deus coloca dentro do nosso coração algo que está acima do tempo, a eternidade. E se você não ficou confuso com isso, eu acho que você tem uma super mente, porque eu fiquei muito confuso quando eu li isso e tentei entender isso aqui. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Agora nós somos levados a pensar no que há acima dessa temporalidade, a eternidade. Ele está nos tirando do raciocínio, pensamento, reflexão sobre as coisas que acontecem no devido tempo e nos leva para as coisas que estão acima do tempo. Uma forma de vida onde o tempo que nós conhecemos não existe, não tem desgaste, não tem envelhecimento, é uma vida sem fim, e a gente não consegue pensar muito bem sobre as coisas que não têm princípio nem fim. Os relógios, sejam eles biológicos ou mecânicos, eles não nos apressam mais, porque tempo não é mais um problema, ele não precisa nem ser contado, porque ele não tem fim, é infinito. E entender que Deus colocou a eternidade dentro de nós é entender, irmãos, que nós fomos feitos segundo a imagem de Deus, e isso está revelado lá em Gênesis, quando Deus sopra fôlego de vida no homem, fazendo o homem à sua imagem e semelhança, diferente de todo o resto da criação. Deus sopra fôlego, eternidade no homem, que é a sua imagem, e não nos animais, e não na natureza, não nas águas, não nas nuvens, no firmamento. Ele sopra fôlego da eternidade no homem. A comunicação da imagem de Deus. Ele é eterno, e quando ele cria o homem à sua imagem, ele implanta uma semente da eternidade no homem, que é finito. Finito nós sabemos por causa do pecado. A finitude entrou por causa da maldição do pecado. Os crentes que não creem, as pessoas que não creem em Deus, têm também a imagem de Deus. Eles têm também a eternidade. Não sei se você já tinha pensado nisso. Só que eles, como peixes no aquário, eles nem sabem disso. E nós sabemos que todos nós viveremos eternamente. Ok, uns farão isso no inferno, mas é eterno. Os crentes vivem dentro do aquário da adoração e sabem que vivem em meio à água, à adoração. O descrente, ele desconhece isso. Então ele acha que ele não está adorando. Como o escritor que eu citei no início, que se identificava como um ateu. Mas ele mesmo nos leva a pensar exatamente sobre isso. Por isso a palestra dele foi tão interessante. O texto está nos dizendo, irmãos, que nós fomos criados com algo dentro de nós, que é uma espécie de anseio. Muitos autores, estudiosos, usam o termo saudade. A gente já nasce com uma saudade de algo que a gente não conhece por completo, mas está lá dentro. É como se você tivesse saudade de alguém e você não sabe bem de quem que é, mas está lá dentro e você sente aquilo, você quer ver de novo, você quer conhecer, você quer conviver. E o texto está nos dizendo, olha, Deus implantou dentro de nós a eternidade. Isso nos dá um anseio sobre essa vida além desse tempo. Essa vida eterna, a gente tem uma saudade.
de algo que está acima dessa perspectiva humana e humanista. E por isso, Salomão não encontra sentido na sua experiência, nas coisas dessa vida. E entenda, é isso que o texto está te mostrando, você também não vai encontrar sentido nessas coisas temporárias. E é para não fazer sentido mesmo, Deus decretou assim. E Deus fez e decretou assim para que você, então, descubra que na sua vida, você só vai encontrar sentido se você temer a Deus. Se você não teme a Deus, você é o mais infeliz de todos, porque não tem sentido. Quando Deus implanta a eternidade em nós, o texto está nos dizendo que foi implantado em nós um conhecimento, um pedaço, uma comunicação nata de que Deus simplesmente existe, Ele é real. Você, crente ou não, você já nasceu com essa semente plantada dentro de você. Um senso do divino, como definem os teólogos. Você sabe disso. Por isso, você chega aí numa tribo indígena que nunca teve comunicação nenhuma com a Bíblia ou qualquer outra religião, mas você chega lá e eles estão adorando alguma coisa. Seja a árvore, seja o sol, seja as águas. Eles têm deuses. O homem, em toda a história da humanidade, sempre criou ídolos, deuses. Ele precisa adorar alguma coisa que seja superior a ele, porque dentro dele tem um anseio de algo superior, eterno, divino, que controle todas as coisas. O Deus Sol, a grande mãe natureza, as águas, o Deus do trovão, ou qualquer outro Deus, ele tem que ser grande, ele tem que ser forte, ele tem que dar sentido, porque a minha vida não tem sentido se eu não tiver um Deus. E esse texto é o texto mais famoso da Bíblia, que diz exatamente isso. Todo ser humano nasce com a necessidade de Deus, do divino, a ausência, esse sentimento de saudade, de ânsia por encontrar, comunicar, relacionar com Deus. Só que o texto no verso 11, que é o chave aqui de todo o nosso entendimento, ele continua, ele diz, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Nós temos dentro de nós esse entendimento, essa semente do divino, mas a gente não pode descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. A eternidade está lá dentro, mas a gente não consegue ver tudo, a gente não consegue entender tudo. Exatamente por isso, quando nós falamos, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e é bonito de ler no texto, mas na sua vida, quando as coisas não acontecem do jeito que você espera, na hora que você espera, da forma que você espera, você se entristece, você se revolta, porque você não tem uma visão do todo. Você vê o que te é permitido ver. E então o seu coração se enche de dúvida. Será que Deus está me vendo? Será que Deus está agindo na minha vida? Será que isso realmente é algo bom, formoso, segundo o tempo e propósito de Deus na minha vida? Porque isso é tão ruim de experimentar. Deus fez com que nós não pudéssemos descobrir. Você consegue imaginar por que Deus fez assim? Você recebe no sopro da vida o senso do divino, a eternidade, mas você não compreende o todo da eternidade. É difícil até de explicar a eternidade. Deus não explicou para você os detalhes da cronologia, da agenda dele na sua vida. Há tempo para todo propósito, mas ele não te explica o que ele fará, ou quando fará, isso ou aquilo. Nós não conseguimos compreender, conhecer toda a agenda de Deus. E ele fez isso de propósito. Não conhecemos a agenda de Deus. Ele apenas diz, nos revelando, porque isso é a voz dele para nós. Ele apenas diz, tudo tem seu tempo determinado. E ele então nos chama a confiar nele. Isso é fé. Por isso Deus não te permitiu entender o todo. Porque Ele quer que você creia nele, na palavra dele. Quando Ele diz, tudo tem seu tempo determinado.
E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele diz: creia nisso, viva com base nisso, e não com base no que você vê, no que você toca. Deus tem nos chamado a simplesmente crer e confiar. Por isso nós não conhecemos o todo, porque fé é a certeza das coisas que não se veem. Deus faz dessa forma para que você confie nele, e você então viva entregando a sua agenda a Ele. Depois então que você entende isso, o texto diz: como você não tem controle do tempo, das suas determinações, o melhor, após entender e confiar em Deus, é desfrutar essa vida que Ele tem te dado como uma dádiva. Trabalhe, sim. Aquele que não trabalha, não coma. Usufrua do fruto do seu trabalho, sim. Coma, beba. Leve uma vida de alegria, com disposição, porque Ele está cuidando de todos os propósitos. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E o que te impede então de levar essa vida regalada e desfrutar das coisas boas que Deus te dá? A sua ansiedade e preocupação com as coisas que não estão acontecendo do jeito que você acha que deveria acontecer. Percebe o peso que está sendo tirado dos seus ombros? Você não consegue se divertir, usufruir e fazer muitas coisas porque você está angustiado. Você está com o peito apertado, o coração apertado. O que vai ser da minha vida? Como será a minha aposentadoria? Como vai ser o meu casamento? Como que serão os meus filhos? Como que será isso? Como que será aquilo? E você então deixa de usufruir como dádiva tudo que Ele tem te dado, porque você está preocupado com aquilo que você não tem controle para mudar. E Deus diz: confie em mim. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no seu coração. Irmãos, esse texto é libertador. Eu queria que você entendesse o quão profundo é isso, e o quanto você pode sair leve daqui hoje, crendo nessa verdade, e experimentando essa verdade. Deus está nos dizendo como tirar toda a angústia e ansiedade do coração. Agora faz todo sentido. Por que lá em Mateus ele diz: olha para as flores, olha para os pássaros, por que vocês estão ansiosos? Preocupados com o que havereis de comer, de vestir? Deus tem cuidado de todas as coisas, porque há uma cronologia. Se não aconteceu ainda, é porque não está na formosura da plenitude do tempo para acontecer. Vá desfrutar a vida adorando a Deus, consciente de que você é um peixinho, adorador, e que você então não pode viver sem adorar. É isso que o verso 14 nos conduz, quando ele diz: isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Ele explanou que você deve usufruir das coisas dessa vida, que é dom de Deus, comer, beber, desfrutar do bem de todo o seu trabalho. Então ele diz: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar. Veja que o grande dilema de Salomão é: as coisas que eu faço, elas são transitórias, elas funcionam como em ciclos, elas não ficam eternamente, eu não posso levar comigo. E ele diz: mas o que Deus faz é eterno. E o que Deus faz eu não posso mudar, eu não posso acrescentar, eu não posso aumentar um dia no curso da minha vida, mas eu também não posso reduzir um dia. E por que Deus faz dessa forma? Finalzinho do verso 14: isto faz Deus para que os homens temam diante dele. E aí a gente fica confuso, porque a palavra temer para nós, no nosso dia a dia, português, não é uma palavra muito agradável, né? Envolve medo. Temor ao Senhor não é uma atitude de terror e medo, é um comprometimento de todo o seu ser, a confiar e crer no Deus vivo e sua palavra. Temer a Deus significa crer também que Ele está absolutamente no controle, mesmo quando você não consegue ver e entender o que Ele está fazendo.
quando está fazendo. Temer, irmãos, em última instância, é adorar. Adorar o que deve ser adorado. Não adorar algo que você nem sabe que adora. Se adoramos a Deus, aquele vazio de sentido no coração é preenchido. Porque você o teme, você adora. Temer é adorar. Tributar honra, louvor, reverência, adoração. E sabe como que Deus nos deu a perfeita capacidade de adorá-lo? Eu usei a palavra perfeita mesmo, de propósito. Cristo. Cristo o perfeito. Ele, o perfeito adorador. Ele, o eterno. As Escrituras descrevem Cristo como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quando você fala de Alfa e Ômega, princípio e fim, as Escrituras não estão falando que ele tem princípio e que ele tem fim. Está dizendo que todas as coisas têm o princípio nele, ele está antes de todas as coisas. Livro de Hebreus, falando de Melquisedeque, depois explicando que Melquisedeque era um tipo de Cristo, ele diz que ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias, nem fim de existência. E então ele começa a descrever, discorrer, dizendo, esse é Cristo. Não tem princípio de dias, ele é o começo, ele é o fim, para onde todas as coisas apontam. Cristo, o eterno, o perfeito, aquele que tem um relacionamento uno com Deus, faz parte da Trindade, aquele que conhece o princípio e fim, aquele que é eterno, que traça todos os planos, é o arquiteto, a sabedoria eterna de Deus. Ele entrou no tempo e no espaço para trazer salvação, e com a salvação, sentido para a sua vida. E você foi informado disso. Existir, irmãos, todos os homens existem, mas existir para a glória de Deus e preencher a ânsia da eternidade no coração é algo só para aqueles que são dele, em Cristo Jesus. Sim, Cristo, o Filho eterno de Deus, se fez homem no tempo, no espaço, se colocou nessa dimensão que nós estamos, e ele experimentou essa vida enfadonha, cansativa, sem expectativa para muitos homens, para trazer a expectativa, para trazer a esperança, para trazer a salvação da maldição, do afastamento de Deus. Nós recebemos a eternidade no nosso coração, mas por causa do pecado nós fomos afastados de Deus. Então a vida começa a não fazer sentido, porque o nosso sentido está em Deus. Sem Deus não tem sentido. Cristo, o eterno, veio, e hoje a Bíblia nos instrui e orienta que ele habita dentro do coração daqueles que temem a Deus. Veja como tudo faz um casamento perfeito. Você nasceu com uma necessidade do eterno. Cristo, o eterno, foi entregue para habitar em nós. O Filho é habitado pelo infinito, pelo eterno. Veja aqui. Nós, finitos, sendo tabernáculo, habitação daquilo que é infinito, daquilo que é eterno. Então aquela ânsia, aquela saudade é preenchida. Então a gente pode comer alegre, a gente pode viver, trabalhar, porque tem sentido. Essa é a única forma de trazer sentido para a vida. Eu comecei falando dos peixinhos no aquário, da palestra de David Foster Wallace. Aquele homem fez aquela palestra em 2005 e ela, se você digitar isso no YouTube, você vai ficar espantado sobre a quantidade de vídeos que tem. Mas aquele homem que chama os jovens a pensarem, e aquele homem que escrevia tão bem, que parecia entender tanto sobre o sentido da vida, porque ele começa a palestrar sobre o sentido das coisas, ele se matou em 2008. E eu quero então te levar a refletir sobre algo que ele escreveu, e eu quero ler.
Porque dentro do coração daquele homem, na minha opinião, estava essa ânsia. Eu quero um sentido para a minha vida e eu não estou encontrando. Porque ele não conseguia acreditar em Deus. Então, numa vida sem sentido, para que ser vivida? Ele colocou fim na vida dele. O finalzinho daquela palestra, eu quero ler aqui um trecho para vocês que eu copiei, para que vocês entendam como anseia um coração em busca de sentido. Ele diz: nas trincheiras do dia a dia, não há lugar para o ateísmo. Não existe algo como não venerar. Todo mundo venera. A única opção que temos é decidir o que venerar. Quem venerar o dinheiro e extrair dos bens materiais o sentido de sua vida, nunca achará que tem o suficiente. Aquele que venerar o seu próprio corpo e beleza, o fato de ser sexy, sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a se manifestar, morrerá 1 milhão de mortes antes de ser efetivamente enterrado. No fundo, todos nós já sabemos de tudo isso. É o que está no coração de muitos provérbios, clichês, epigramas e parábolas. Ao venerar o poder, você se sentirá fraco e amedrontado e precisará de ainda mais poder sobre os outros para afastar o próprio medo. Venerando o intelecto, sendo visto como inteligente, acabará se sentindo burro, um farsante na iminência de ser desmascarado, e assim por diante. Mas a parte mais traiçoeira destas formas de adoração é que elas são inconscientes. Elas são configurações padrão. São tipo de veneração em direção à qual você vai gradualmente se acomodando dia após dia. Havia verdade nas reflexões dele, mas não havia temor a Deus. Então não fazia mais sentido viver. E eu te pergunto, você acha que não adora outras coisas que não Deus? Seu corpo, sua vida, sua comida, seu dinheiro? Nós somos como os peixinhos no aquário. A gente está andando nessa vida, fazendo tudo que todo mundo faz e que geração após geração nos ensinam a fazer. E a gente apenas repete. E a gente adora um monte de coisa. Mas tudo isso que a gente adora que não seja Deus é passageiro. Vai acabar. E dentro do seu peito existe um anseio por aquilo que não acaba, porque você foi criado para a vida eterna. Enquanto você não temer a Deus, para ser preenchido pelo eterno, sua vida continua sem sentido, angustiada, vazia, e você precisa de coisas e realizações e mais realizações, para você então dizer: agora sim, eu encontrei o sentido, agora sim, eu estou feliz. E como eu disse a vocês, a grande vitória do meu casamento não foi encontrar sentido no casamento, foi encontrar sentido em Deus, e então ser casado para a glória de Deus. Para que o casamento então fosse um reflexo da adoração a Deus. E a vida, e o trabalho, e a criação de filhos, e tudo isso, ainda que nós tenhamos plena consciência do quanto nós somos falhos e pecamos quando fazemos isso. Mas há sentido. E a gente então, junto ao advogado, pede perdão, se levanta e continua em busca do sentido. Adore a Deus e viva eternamente a partir de agora.